Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma grande satisfação saber que você está aí para juntos considerarmos a palavra de Deus. Desde o princípio, neste canal, nós estamos estudando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Esse é o encontro de número 71. Aproveito então para pedir, se você puder ver os outros vídeos, que você assista todos os vídeos, se for possível, porque todos eles estão trazendo informações, acrescentando aquilo que foi dito no encontro anterior. Então são mais informações, mais esclarecimento, mais avanço nessa mensagem sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. E hoje nós vamos dar continuidade, e é assim que nós fazemos em cada um dos nossos encontros. E se você escutar alguma coisa sem ter sido esclarecido dos outros vídeos, você pode, às vezes, ficar perturbado, quem sabe, né, com aquilo que nós vamos dizer no encontro de hoje, pode achar estranho, e eu não gostaria que tivesse nenhum efeito negativo, pelo contrário, tivesse apenas efeito positivo. Caso alguma coisa você for achar estranho, ficar sob dúvida, ficar confuso, que você não fique assim. Que você assista os vídeos anteriores, porque eles são esclarecedores daquilo que agora nós vamos dar continuação, ok? Então aqui está o meu pedido. E o outro pedido é que, se você puder ter uma Bíblia para ler conosco aquilo que nós vamos considerar aqui, você vai aproveitar mais esse nosso encontro. Eu sempre peço para aquele que nos assiste, para que leia conosco, para que você confirme, então, no caso, o que nós estamos a tratar através da palavra de Deus, ok? Enfim, antes realmente de entrarmos no assunto, eu gostaria de esclarecer algo que ficou confuso aí no último encontro. Às vezes acontece, e não é a primeira vez que eu tenho que me desculpar de algo que eu já gravei, porque existem alguns momentos que eu falo, eu já expliquei isso em encontros anteriores, porque eu já errei outras vezes também. Então, há coisas que eu falo sem prestar atenção naquilo que eu estou falando, porque eu estou meditando ou estou analisando aquilo que eu vou falar posteriormente. Então acontece, nesse caso, de eu falar uma palavra, citar um nome, citar uma data, citar algo com um nome diferente, uma data diferente. Então, eu falo uma coisa sem, na verdade, ser aquilo, mas o que importa é que a mensagem não altera. Então, esse lapso que eu cometo, que já eu vi que não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes, tanto é que eu já me desculpei e me expliquei que eu sou assim, eu tenho é, esses, esses desvios, às vezes, na minha narrativa. Então, isso acontece por algum descuido, mas a mensagem, o todo, o cerne da questão é que eu defendo ali que continua o mesmo, não fere em nada aquilo que eu estou a dizer. Caso você seja uma pessoa curiosa e já viu os nossos vídeos, se você for pesquisar, você vai ver que é aquilo mesmo que eu estou a falar. Não muda em nada. Então, o que eu estou me desculpando em relação ao encontro anterior? Eu falei que no avanço aí da tecnologia, que faz com que o homem se afaste de Deus, o homem se autoproclamando um ser divino, porque ele realmente progride, ele prospera na sua ciência, no seu conhecimento. Então, eu falei que Mark Zuckerberg, que é o dono do Face, do Instagram, do WhatsApp, ele agora criou o metaverso. Então, a palavra certa daquilo de tecnologia, de informação que ele está agora passando para a humanidade é o metaverso. Isso você certamente conhece, você é muito mais versado do que eu, porque eu, em questão de tecnologia, eu e tecnologia são duas coisas que não combinam. Então eu sempre me atrapalho quando entro neste campo, mas em geral as pessoas, e acho que você é uma delas, estão mais familiarizados com esse assunto. E se você escutou eu falar, ao invés de falar metaverso no encontro passado, eu falei multiverso, e repeti ainda que Mark Zuckerberg agora está lançando o multiverso, fica até engraçado ali e causa até um certo descrédito, né? Esses meus lapsos quando eu falo assim, mas eu gostaria que você não destruísse a mensagem por causa desses erros, que são pequeninos erros. A mensagem continua em vigor com o seu poder e você, ao pesquisar,
para confirmar o que eu estou a dizer, você vai realmente saber que eu estou falando a verdade. Então, o meu erro, o meu lapso do encontro passado, ao invés de falar metaverso, eu falei multiverso. Então aqui já está corrigido. O fato daquilo que eu falei no encontro passado é algo natural que Satanás se aproveita, né? Só uma breve recapitulação aqui. Satanás sabe que a nossa tendência, o nosso comportamento como seres humanos, debaixo de um teto, ao sermos criados pelos nossos pais, enquanto nós somos dependentes dos pais, nós somos totalmente submissos, nós nos abandonamos, nós nos entregamos aos cuidados dos nossos pais, porque ainda somos crianças dependentes. Mas conforme nós vamos crescendo, nós vamos nos desligando dos nossos pais, porque os nossos pensamentos vão se separando, nós vamos formando os nossos conceitos, vamos nos tornando auto-independentes e chega um momento que, às vezes, até na rebeldia, o filho acredita que não precisa mais do pai, da mãe, não serve para nada. Então, essa é uma tendência, esse é um comportamento natural do ser humano. Então, o homem deve se policiar para não se tornar uma criatura desta maneira, que se desliga totalmente dos pais, achando que não precisa mais deles. Sempre os seus conselhos serão bem-vindos, sempre eles terão muito valor para nós que somos filhos. Mas eu estou dizendo isso que Satanás, vendo essa nossa inclinação, essa tendência, ele faz com que o homem, ao descobrir novas tecnologias, ao avançar em conhecimento, acredite que ele é senhor do seu destino. Ele não precisa do Criador, ele não precisa de Deus. E em São João capítulo 15, Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então aí está um perigo que Satanás está procurando tirar proveito, que diz respeito à natureza do homem. Nós estamos numa época avançada de conhecimento, uma época avançada em ciência, em tecnologia, e isso está fazendo com que o homem se separe do seu Criador. Como lá em Gênesis 11, Nimrod, ao construir uma grande torre, a Torre de Babel, depois do dilúvio, achava que ali ele se autoprotegeria de qualquer outra catástrofe natural. Então, achando que é senhor de si mesmo e que consegue imortalizar a sua vida por si mesmo, em Gênesis 11, verso 4, ele chegou com orgulho, os construtores de Babel, a dizer que eles estavam tornando célebre o nome deles, né, na construção da torre. Então, tirando aquele comportamento antigo dos construtores da Torre de Babel, nós temos o homem com a mesma natureza. Agora, com mais informações, ele se torna mais arrogante e acha que não precisa de Deus. Enfim, é isso que nós tratamos no programa passado e eu já corrigi, então, o erro. E eu tenho outros erros, se tiver no encontro de hoje e encontros posteriores, que você fique com essa informação. A mensagem em si não deve ser destruída por causa desses lapsos da minha parte, né? Em pronunciar um nome, uma data, um acontecimento ali que, na verdade, está fora do período que eu menciono ali, mas tudo, na verdade, o cerne da mensagem está ali e que você faça a pesquisa, que você seja uma pessoa curiosa para esclarecer mais ainda aquilo que eu estou a dizer, ok? Enfim, o fato é que o inimigo ele foi expulso do céu, porque abaixo de Deus, de fato, podemos entender assim, ele era tão poderoso, ele administrava o céu, o universo, porque se não fosse assim, ele não queria se colocar como Deus. Ele deveria ter uma posição tão privilegiada que ele achou que podia estar no lugar de Deus. E ele conseguiu persuadir a terça parte dos anjos, perfeitos e puros, na sua causa, que criou uma situação tal de desarmonia que a Bíblia diz que ele foi expulso do céu e veio para esse mundo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. E o fato é que, sem a orientação de Deus, agora aquele que foi expulso do céu, com todo o conhecimento que possuía, e continua com o conhecimento que possuía, ele está infinitamente acima do homem. Infinitamente talvez é um exagero, mas ele está muito, muito, muito mais além do que nós, seres humanos, por mais que sejamos inteligentes. E é por isso que São João 15, Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então precisamos estar protegidos, blindados com a palavra de Deus,
porque é assim que Jesus se defendeu como exemplo para nós. Ele se defendeu aos dardos inflamados de mentira, de engano da parte de Satanás. Para exemplo disso, você olha lá em São Mateus capítulo 4. Satanás atacava Jesus com a palavra de Deus e Jesus se defendia com a palavra de Deus. O está escrito é a arma que Jesus usou para vencer Satanás, para afugentar Satanás. Então aqui nós temos o exemplo. Para vencermos o arqui-inimigo do bem, nós precisamos também tomar como exemplo Jesus e usar as Escrituras. O está escrito é o nosso escudo de defesa. Agora, o que acontece? É que o homem do século XXI, da ciência, acredita que ele pode arregaçar as mangas e enfrentar o inimigo. Ele acha que ele é senhor de si mesmo, mas não sabe que o inimigo ele é um grande planejador. Ele não conhece o futuro, mas ele planeja o futuro porque ele tem capacidade de fazer acontecer. Ele move os pauzinhos, ele cria situações para cumprir aquilo que ele havia planejado. Então, nós hoje vamos falar de como ele trabalha arquitetando as coisas, como ele cria contrafações, principalmente para pegar a geração do tempo do fim, a geração da ciência, a geração do conhecimento. O fato que hoje nós vamos tratar de algo que ficou pendente em um encontro passado. Nós havíamos, em um dos encontros, tratado exclusivamente do que está em Apocalipse capítulo 17. E ali nós descrevemos que como Deus revela, como ele descortina, como ele desmascara o poder religioso e político dominante na terra do tempo do fim. E nós já temos falado muito sobre os poderes seculares da terra, os poderes religiosos da terra, dominantes ao nível global, e está incluso o poder papal. Se você tem alguma dúvida, se algo lhe soou agora como estranho, eu repito em recomendar, não deixe de assistir os vídeos passados que nós já explicamos a respeito deste fato. Então, o poder papal é muito mencionado por Deus porque é um poder religioso dominante. Então, através do disfarce do cristianismo, Satanás tem usado o papado para enganar o mundo todo. E nós já temos provado isso, e não fique aí escutando isto pela primeira vez e estranhando essa nossa declaração. Nós já provamos, eu repito, assista os vídeos anteriores. E o capítulo 17 é um dos capítulos que Deus desmascara de uma forma mais vívida, mais declarada a respeito desse poder. E nós já havíamos tratado em encontros passados, nós não vamos descrever de novo o capítulo 17 do Apocalipse, porque nós já tratamos este capítulo. Mas quando falamos sobre isso no passado, nós deixamos uma pendência, algo que deveríamos falar no futuro. E eu havia dito, com respeito a esse algo, citado aqui no capítulo 17, nós voltaremos a falar disso no futuro. E é o encontro de hoje que nós vamos dar continuidade àquilo que nós havíamos dito e havíamos prometido em tratar posteriormente. Então, para tanto, vamos ver o que está lá em Apocalipse capítulo 17, os versos 9 ao 11. Nós lemos assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. Veja, o capítulo 17 é um capítulo esclarecedor. Conforme eu disse, Deus faz questão de revelar aquilo que ele sempre falou desde o profeta Daniel, está citado aqui em outros capítulos do Apocalipse, mas aqui, o capítulo 17, já começa Deus dizendo, através do anjo que está revelando aqui, dizendo, olha, é para você entender, é para que você fique esclarecido. E aqui está nas palavras, aqui está o sentido, ou seja, que você entenda. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Na linguagem figurada de profecia, a própria Bíblia tem a chave para essas figuras. E já explicamos. Mulher é uma indicação de igreja. E montes representa reinos, na linguagem figurada. Mas aqui não é apenas reinos que conforme nós explicamos quando falamos sobre esse capítulo anteriormente. Então aqui tem dupla significação. O afã de Deus para que tomemos ciência a respeito dessa mulher, que é uma igreja, é tão grande que ele descreve de forma a fazer com que a pessoa mais simples entenda.
É como se ele estivesse aqui no capítulo 17 do Apocalipse, desenhando sobre este poder, essa mulher, essa igreja que na verdade está sob o domínio do papado. E aqui então, para que possamos realmente entender, na sua descrição elucidativa, e fala que essa mulher é a única mulher em todo o mundo que está assentada sobre 7 colinas, 7 montes. E qualquer historiador, qualquer pesquisador, qualquer pessoa que conhece um pouquinho das coisas, sabe que a única igreja que está situada geograficamente no mundo sob 7 colinas é o Vaticano. E todas as indicações claramente citadas aqui em Apocalipse 17 diz respeito à Igreja Católica Apostólica Romana, que está ali sobre 7 colinas. Mas o que nós vamos analisar que ficou na pendência está a seguir aqui do texto? Porque o assunto também, além de situar a igreja, apontando a igreja estando ali no Vaticano, uma igreja que se corrompeu, se desviou da verdade e se entregou à orientação de um homem, que é o Papa. Então, além disso, está dizendo de 7 montes que a Bíblia indica na sua figura que se trata de sete reinos. Monte, em profecia, na linguagem simbólica, significa reino. Então também tem essa característica. Além de apontar para o ponto geográfico, aponta para essa característica que nos ajuda a confirmarmos tratar-se da Igreja Católica, do poderio papal. Então o que nós explicamos agora, recapitulando o que nós explicamos detalhadamente quando tratamos desse assunto? O Império Romano, em Daniel 2, ali você lê ali que o rei Nabucodonosor teve o sonho de uma grande estátua toda de metal, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o o quadril ali de bronze, as pernas de ferro, os pés da estátua ferro misturado com barro. E ali a explicação é muito clara. A cabeça de ouro é o Império Babilônico, o império dominante no passado, antes de Cristo. O império seguinte, que é o representado pela prata, o peito e os braços da estátua, é o império dos Medos e Persas. E o outro império que sucedeu os persas é a Grécia, representado pelo bronze. E o ferro, que é o quarto império que dominou o mundo passado, representa Roma. No capítulo 7 de Daniel, também fala usando outros símbolos para esses poderes dominantes no passado. Nós estudamos isso aí quando começamos a estudar profecias aqui neste canal. O fato é que a gente deve considerar que o ferro, conforme Daniel 2 ali diz, estaria presente até o tempo do fim, quando a pedra atingiu os pés, que era uma mistura do ferro com o barro. E o ferro é, na verdade, autoridade. O ferro é o Império Romano. Deus, mostrando o ferro discorrendo toda a perna até os pés da estátua, ele está dando o recado para nós, desde o princípio, nas suas profecias escatológicas, ele está dizendo que o Império Romano estaria em vigor até o tempo da volta de Jesus, desde a sua origem até o tempo da volta de Jesus, quando houvesse diversos reinos espalhados pelo mundo. E, enfim, sendo que desde a origem do Império Romano, 168 a.C., e ele discorre até a volta de Jesus, significa que durante toda a era cristã, o Império Romano esteve presente, porque estará até o tempo da volta de Jesus. Ele está presente ainda nos dias de hoje. Só que, diferentemente do início do cristianismo, era os Césares, eram os imperadores, o Império Romano sofreu uma certa transformação, uma metamorfose de paganismo para cristianismo. Um cristianismo, na verdade, paganizado, que não mudou quase a essência do paganismo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os Césares do passado foram substituídos pelos papas, que se assentaram no mesmo local, assumiram a mesma língua, o mesmo comportamento, os mesmos propósitos e assim por diante. Então, o que isso nos diz com respeito ao que nós estamos a trazer aqui? Significa que se durante o curso da história da igreja, da era cristã, o Império Romano tem dominado, por isso que é o ferro, é o mais forte do domínio ali, através dos Césares e através do papado, então significa que a igreja recebeu influências através do Império Romano.
Então, tudo que fala da igreja cristã na era depois de Cristo diz respeito à influência da igreja ou do Império Romano. O comportamento da igreja, na verdade, é com base no domínio da igreja de Roma. Então, ou do Império Romano, né? Então, a primeira igreja em Apocalipse 2 é a igreja de Éfeso. A segunda igreja, Esmirna. A terceira igreja, Tiatira. A quarta igreja, Sardes. Então, eu pulei uma. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, uma, Esmirna. Eu pulei a igreja de Pérgamo. A primeira igreja Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira e a quinta igreja Sardes. Enfim, essas igrejas, durante esse período, o Império Romano tinha o papado ali, depois dos imperadores, mas sempre houve perseguição à igreja. Dos imperadores, dos Césares, o papado, ao assumir, continuou perseguindo, continuou impondo, continuou afligindo o povo de Deus na terra, até a igreja de Sardes. E o que nós temos aqui? 5 igrejas, que representam 5 períodos, ou 5 fases do Império Romano na era cristã. E é isso que nós explicamos quando tratamos desse assunto. Agora, o 6º período é quando a igreja, ou seja, a atitude do Império Romano, ou do poder papal que está ali no domínio, na cadeira dos Césares. Então, a 6ª igreja e a 7ª igreja, que é Filadélfia e Laodiceia, é o período que é um período de bonança. É o período que a igreja, citado aqui nessas representações aqui, a igreja deixou de sofrer perseguição. Desde o início do século XIX, mais propriamente dito, até os dias de hoje. Então nós não temos perseguição. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que diz sobre os 7 reis. Vamos voltar ali em Apocalipse 17. Veja o que diz Apocalipse 17, verso 10. O verso 9 diz que são 7 reis, né, onde a mulher está sentada. Os montes, né, são 7 reis. O verso 10 diz, dos quais 5 caíram. Então, até a igreja de Sardes, nós temos essas 5 influências do Império Romano nas mãos do papado já aí nessa época, que caíram. Então a influência do Império Romano sobre a igreja já havia ficado para trás no sentido de perseguição e de despotismo. Então 5 caíram. Agora ele entra aqui no período da tranquilidade, no período da paz que a igreja goza, que é o período da Filadélfia, da igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, esses 2 períodos dessas 2 igrejas diz respeito a um comando do Império Romano que diz, um existe, é o período da bonança, da tranquilidade, e continua, e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Então, na verdade, aqui é uma descrição de que a igreja, por isso que tem a igreja de Laodiceia, o chamado de Deus para que a igreja acorde, para que a igreja desperte, deixe de ser morna e assuma um compromisso verdadeiro com Deus. E por que Deus faz esse chamado à igreja de Laodiceia? Porque a igreja de Laodiceia está para vivenciar a nova fase do Império Romano. É justamente essa última igreja que Deus faz seu último apelo antes que venha a grande tribulação, que você encontra lá em Daniel capítulo 12. Então, quando vier, deve durar pouco tempo. Aqui em Apocalipse, capítulo 17, verso 10, o final do verso 10. Essa referência deve durar pouco tempo, sempre é uma referência da atuação déspota, tirana, arbitrária, perseguidora do papado. Quanto a essa personalidade, esse caráter destrutivo de perseguição do papado, a Bíblia fala que antes de receber uma ferida mortal, Apocalipse 13, verso 3, antes de receber essa ferida mortal descrito ali, que nós já explicamos o que é, o papado atuou durante muito tempo. Ali é descrito como sendo 1260 anos. Mas agora ele deixou de perseguir, houve a Revolução Francesa no final do século XVIII e nós estamos gozando de paz.
o século XIX, o século XX, o início do século XXI que estamos vivendo no período da igreja de Filadélfia, representado por essa igreja, e representado pela igreja de Laodiceia. E Deus, então, para a igreja ficar alerta, ficar desperta, ele tem a mensagem para a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque virá a sétima, ou seja, o sétimo está para vir, que é quando o papado voltará a perseguir novamente. Apocalipse 13, verso 3 diz que receberia uma ferida mortal, mas essa ferida mortal seria restaurada. Então, deve durar pouco tempo. Ele vai agir com a mesma tirania, com a mesma autoridade do passado. E é isso que nós temos explicado nos encontros aí. No entanto, deve durar pouco tempo. Daniel 12, verso 1, entre outros textos da Bíblia, sobre essa grande tribulação que está para vir, que nós estamos para vivenciar, deve durar pouco tempo, mas vai ser a mais intensa tribulação que o povo de Deus já suportou neste mundo. Satanás está com mais ódio do que nunca contra o povo de Deus. E ele está agora procurando colocar toda a sua ira na mente dos homens para que seja despejada sobre o povo de Deus, o exército de Deus. Enfim, mas vai durar pouco tempo, mas será mais intensa essa tribulação do que o período de 1260 anos. E é isso que o Apocalipse está querendo nos alertar, fazer com que abramos os olhos, que nos preparemos para a crise final que está bem diante de nós. Então aqui está sendo descrito sobre 6 reis. 5 caíram no passado, representado pelas igrejas ali do passado, as 5 primeiras igrejas, e a 6ª e a 7ª igreja é o período do 6º rei que nós estamos vivenciando. E o 7º está fora da igreja, porque o conselho para a igreja ele já deu, ali a igreja de Laodiceia. Deus fez a sua parte. Agora cabe à igreja se preparar para a vinda, o retorno do papado, que será tirânico, cruel, perseguidor, como foi no passado, mas só que será de um grau mais intenso. Enfim, mas o que ficou pendente mesmo? Tudo isso nós temos falado em encontros passados. O que ficou pendente quando estudamos o capítulo 17 é o que está no verso 11. Diz assim, Apocalipse 17, 11. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Então nós temos aqui essa mensagem que eu deixei de falar na ocasião para falar no momento oportuno, e é o que nós vamos tratar no encontro de hoje. Sobre esse 8º rei que procede do 7. Quem seria esse 8º rei que procede do 7? Veja, estamos falando do papado. Olha que Paulo falou, o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Já tratamos tanto desse capítulo em encontros passados aí. O verso 2, 3, 4 fala aí que se trata do papado. Nós já explicamos isso detalhadamente. Mas veja sobre o papado, o que diz aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 9 em diante. Ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, do homem do pecado, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então o papado é usado por quem? Por Satanás. Apocalipse 13, verso 3, diz que Satanás deu ao papado o seu trono. Jesus reconheceu Satanás como sendo o príncipe desse mundo. E então, sendo o príncipe desse mundo, e ele não podendo atuar diretamente como anjo, se manifestar como anjo, ali para fazer a cabeça dos homens, porque os homens iriam se assustar com a sua imagem, então ele usa para enganar seres humanos. Então o papado é o agente especial dele para corromper o cristianismo. Então ele diz assim, com poderes, sinais e prodígios da mentira. Satanás usa o papado nesse sentido. O verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Então todos aqueles que não querem embasar a sua fé no assim diz o Senhor, e ficam especulando, conjecturando de acordo com a sua ciência, a sua razão, essas pessoas são vítimas, são presas, são alvos fáceis de Satanás. Enfim, nós temos aqui então
sendo que o papado vai agir segundo a eficácia de Satanás, o fato é que ele tem sido usado por Satanás para fazer com que o cristianismo seja perseguido, seja corrompido. Agora, no tempo do fim, ele vai usar o papado de novo para trazer a perseguição, mas o que importa para nós é esse oitavo rei, que já procede do sete. Ele já usou todos esses no passado e agora ele há de se manifestar. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que eu deixei pendente, porque era especial essa mensagem da manifestação de Satanás para o tempo do fim, para depois que Satanás voltasse a dar autoridade ao papado, né? Agora no tempo do fim. Depois que o papado recobrasse a sua autoridade, Satanás haveria de se manifestar. E a Bíblia está nos alertando quanto a isso. Lá em 1 João, capítulo 4, nós lemos assim, a partir do verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, provar se há um falso profeta, um falso ensinador, você não deve descartar aquilo que você ouve de alguém, mas você deve provar. Então, você deve provar como? Com base na Bíblia. A lei é o testemunho, diz a Bíblia, Isaías 8,16. Se não falarem de acordo com essa palavra, jamais verão a alva. Isaías 8, verso 20 também esclarece mais a respeito. E veja, não devemos descartar, mas provar se esses são verdadeiros. Por quê? Existem muitos falsos cristos, falsos profetas, que já se espalharam pelo mundo. Jesus havia dito que seria assim. Ainda continuando, 1 João 4, verso 2. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. A propósito, confessar que Cristo vem em carne não é abrir a boca e dizer assim, dizer isso. Satanás pode fazer essa confissão e nem por isso ele é de Deus. Então, confessar significa você viver à altura do exemplo que Jesus deixou. É uma maneira de dizer, se ele é carne e osso, venceu o pecado, eu, sendo carne e osso, posso vencer o pecado. Se ele se tornou homem e foi vitorioso, eu, como homem, posso ser vitorioso. É por isso que Jesus falou, vai e não peques mais. O exemplo de Cristo é para seguirmos. Então, confessar significa isso. Mas continua o verso 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então aqui está uma descrição daquele que nega Jesus. E Satanás não é carne. Ele, na verdade, é um espírito que pode se materializar. Então ele não será visível, conforme foi dito pelo apóstolo Paulo, conforme a Bíblia está nos dizendo, ele não vai se manifestar de forma visível. A sua forma visível não será em carne, apesar de parecer em carne e osso. Ele há de se manifestar. Ele já vivia nos tempos de João, e ele falou, aquele que já existe, mas há de vir. Então aqui ele está sendo inspirado, João, para falar da manifestação do tempo do fim, ou no tempo do fim, do próprio, o verdadeiro anticristo, o oitavo rei, aquele que deu poder aos Césares, que deu o seu trono ao papado, ali no Vaticano, na cidade das Sete Colinas, e governa o mundo através do Império Romano, desde a origem do Império Romano, que perseguiu Jesus ao nascer, perseguiu Cristo, perseguiu os discípulos de Cristo, persegue os cristãos na era cristã. Enfim, é Satanás que está por detrás desse Império Romano e, conforme Daniel 2 falou ali, seria até o tempo da volta de Jesus. E aqui nós estamos vendo que é ele que procede do sete e ele, na verdade, governando o papado, estimulando o papado, orientando o papado, ainda para fortalecer o seu domínio, ele há de se manifestar agora no tempo do fim. E conforme eu havia dito, ele estava abaixo de Cristo, administrando o universo. Quem somos nós para competir com a sua sabedoria? Ele não conhece o futuro, ele não tem esse poder divino, só Deus sabe do fim, desde o princípio. Mas ele tem capacidade para calcular, para planejar
e para arquitetar as coisas de tal maneira para que aconteça aquilo que ele planejou. Ele cria situações para fazer cumprir aquilo que ele planejou. Na sua contrafação para confundir, principalmente os homens do tempo do fim, por exemplo, hoje os cientistas, os filósofos, os eruditos, os acadêmicos, os sábios da terra estão dizendo que a Bíblia é um livro de mito, é um livro de fantasia, é um livro religioso como os demais livros das demais religiões, das demais culturas. E, por exemplo, eles se arcam naquilo que Satanás, na sua, na sua visão e nos seus planos, nos seus projetos, ele criou antes de Cristo. Lá na Grécia, por exemplo, existe o mito de uma festa em homenagem a Baco, Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da embriaguez e o deus da orgia. Então, lá na Grécia se comemorava em homenagem a Baco, Dionísio, e como que eles faziam a comemoração? Eles colocavam 6 tachos grandes, cheios de águas, dentro de um barracão, e no dia seguinte, de acordo com os ensinos, a crença deles, aqueles tachos estavam cheios de vinho. Haviam transformado a água em vinho. E aí eles faziam o seu cerimonial que incluía a orgia e a embriaguez. E, posteriormente, Jesus, o seu primeiro milagre, lá em São João, capítulo 4, nós vemos que ali falou que o primeiro milagre foi transformar a água em vinho. E foi numa festa de casamento. Os eruditos, os filósofos, os que não querem crer na Bíblia, em escritura alguma, e creem mais no seu conhecimento intelectual, na sua capacidade, eles olham isso e comparam. Olha, de uma forma diferente tem essa história de Jesus, lá em Caná da Galileia, no casamento, transformando a água em vinho, e os gregos já tinham a sua história antes desse acontecimento. Porque no casamento tem a parte sexual. E o vinho, Jesus transformou a água em vinho. Então, quem sabe Jesus, sabendo que o inimigo, isso aqui é uma especulação minha, o inimigo armou a situação para que Jesus cumprisse aquilo que já aconteceu no passado. Tanto é que Jesus, lá no relato do casamento ali, do primeiro milagre de Jesus, a mãe de Jesus pediu para que ele fizesse o milagre, e Jesus, de uma certa forma, puxou a sua orelha. Jesus disse, ainda não é chegado a minha hora. E Jesus não queria dar a entender que não queria fazer aquele milagre, porque ainda não era o momento para ele realizar milagres. Mas ele acabou fazendo, porque era um filho obediente. E hoje se usa então o acontecimento, quem sabe Jesus refutou a mãe dele ali com essas palavras, porque sabia que o inimigo iria usar para iludir os homens, para apresentar como sendo um feitio igual ao que os outros deuses faziam. Então Satanás é o mestre da contrafação, na sua sabedoria, e nós caímos nos seus engodos. Por exemplo, nós temos ali a cultura do dia 25 de dezembro, que a Igreja Católica aderiu para o nascimento de Jesus, tomou dos pagãos que se homenageava o nascimento do Sol Invictus, o Sol Vitorioso, o Deus Solar. No passado, as culturas pagãs do passado tinham ali no hemisfério norte, com base no solstício de inverno, o culto, no dia 25 de dezembro, o culto ao nascimento ao Deus Sol. É por isso que os romanos tinham, no dia 25 de dezembro, em homenagem a Mitra, um deus de origem persa, que era ali reverenciado no Império Romano. Então eles faziam no dia 25 de dezembro um festival ao nascimento desse deus solar. Assim são os montanheses da Escócia e da Irlanda, eles têm a sua tradição de fazer festas, no passado faziam as festas no dia 25 de dezembro. Os escoceses, eles acendiam fogos no dia 25 de dezembro em homenagem ao sol, e eles falavam que esses fogos do dia 25 de dezembro tinham o nome de Baal ou Baal. Então eles tinham essa homenagem especial para o nascimento do Deus solar, de acordo com o solstício de inverno no hemisfério norte. Para a Maria, que é ali a Igreja Católica tem como a Mãe de Deus, na verdade as culturas passadas ali,
as várias culturas sempre homenagearam a rainha dos céus, a estrela do mar, a, a mãe de Deus, e vários títulos atribuídos a essa mulher que a Bíblia tanto condena, que era tida até para o povo de Israel na sua apostasia como a rainha dos céus. Então havia vários títulos, né? A Imaculada e assim por diante. E de repente é uma cultura que a Igreja Católica distribuiu do paganismo para os festivais do cristianismo, o ano litúrgico que a Igreja colocou ali, e é uma cópia. E as pessoas confundem essas cópias daquilo que é costume do cristianismo com os costumes passados do paganismo, e aí há um argumento dos homens em geral que não querem saber da verdade, de que a Bíblia, na verdade, o cristianismo e a religião que a Bíblia defende é igual a todas as demais religiões. As mães, as rainhas, as deusas do passado, elas eram tidas também representadas, retratadas ou pintadas em afrescos ou esculpidas, sempre como uma mulher assentada, possuindo uma coroa com 12 estrelas. Você encontra essa figura ali em Apocalipse 12, a partir do verso 1. Então, é algo que está na Bíblia, mas antes do que está na Bíblia, Satanás já criou essa imagem. Então, era pintada ela sentada com um filhinho em seu colo. E na Babilônia, tem a Estar da Babilônia, ou Milita, que tem Tamuz no seu colo, a Devak, que tem Krishna em seu colo, e assim as várias mães têm os seus filhos, né? A Virgo do Zodíaco, a representação de todas as Madonas, as deusas que eram tidas como a rainha dos céus, elas sempre são pintadas nas culturas antigas como tendo uma criança entre os joelhos ou no seu colo, e ali ela está cuidando do seu filhinho, que na verdade é uma mistura de humano com divino. Hércules, Perseus, Mitra e vários outros deuses que são aí uma representação, uma mistura do divino com o humano. E tudo isso é da cultura do paganismo, e nós temos Jesus, que também foi o Deus homem entre os homens. E aí os intelectuais de hoje dizem que tudo que está na Bíblia é uma cópia do que está ali no paganismo. Esses daí também morriam para salvar a humanidade, se entregavam para salvar a humanidade, de acordo com as diversas culturas. E era no equinócio da primavera, assim como Jesus morreu no dia 14 de Nisan, na época da primavera do calendário judeu, assim também no hemisfério norte, no equinócio da primavera, todas essas divindades eram mortas, eram representativas como estando perto de um cordeiro ou perto de um touro. Osíris, de acordo com a constelação do zodíaco ali, os astrólogos colocam, começando com Áries, que é um bezerro, assim Osíris, o deus solar dos egípcios, era representado por um bezerro. Em Êxodo capítulo 32, depois que Moisés demorou para descer ali do Monte Sinai, Arão, com o povo de Israel, fez um bezerro de ouro, que é o deus Serapis, que é uma homenagem ao Osíris, que nasceu na época em que a constelação está voltada para Áries, para o ciclo de Áries. E também temos o Anis, que é representado, que é o homem, que é representado pelos gregos como homem, metade peixe, que é aquele das profundezas da Babilônia. Então é um deus das profundezas. Então ele é da constelação de peixes. É apresentado também por esse símbolo usado pelo cristianismo. O bezerro usado pelo cristianismo, o peixe usado pelo cristianismo, como símbolo do cristianismo. Também é Mitra, que é representado pelo touro, a constelação de touro ali, que também é representado pelo cristianismo. E várias divindades do passado, e eles têm ali todo ano a morte na Babilônia, o choro pela morte de Tamuz, que morreu para dar a vida para a humanidade. Atis, o deus Atis, é chorado na Frígia ali, na atual Turquia, que também ele se entregou, e todas essas divindades fizeram sacrifícios em prol da humanidade. Por que eu estou falando isso? Satanás criou esses mitos até antes do nascimento de Cristo para que pudesse confundir e fazer com que as pessoas
ache que tudo é uma coisa só. Vários mitos contados de forma diferente, e o que a Bíblia conta faz parte desses mitos. Temos também a contrafação da vinda do Messias, né, antes de Cristo. Há cerca de 500, 600 anos antes de Cristo, na Índia, surgiu um homem que se autoproclamou Krishna. Krishna, na verdade, seria Vishnu, que é a segunda pessoa da divindade, de acordo com a crença dos Vedas, lá, dos ensinos védicos. Então, Vishnu é uma divindade que se tornou carne e se tornou Krishna entre nós, assim como nós temos a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, e se tornou Jesus aqui conosco. Krishna é Vishnu entre nós. Então, entre eles, eu mencionei no encontro passado que eles têm a trindade deles, os hindus. Brahma, Vishnu e Shiva. Mas eu também havia citado que ao invés de Vishnu, temos Krishna ali, e Krishna veio e ele nasceu entre os homens, de acordo com os registros sagrados que eles ostentam. Ele nasceu numa prisão, para dizer aos homens que ele veio para libertar os homens, para se encontrar com aqueles que estão cativos, aprisionados no erro, no pecado, na ignorância, e libertá-los dessa situação. E, de repente, ele é tido ali pelos seus seguidores como Govinda, o ser original, ou Parabrahma, que é o ser supremo, né? O Brahma supremo entre os homens. Então é o próprio Deus, Krishna, vivendo entre a humanidade, como num ato de renúncia para salvar o homem. Hoje, os seguidores de Krishna se banham no rio Ganges, lá na Índia, para encontrar remissão de seus pecados. E Krishna, antes de ascender aos céus, ele havia dado uma orientação ao seu seguidor mais fiel, Arjuna. E ele havia dito, profetizado, que ele voltaria no futuro, em que o mundo estivesse mergulhado em grandes trevas morais e espirituais. E ele traria luz, traria orientação e traria paz à humanidade. Então, os seguidores de Krishna, ao redor do mundo, que são milhares, milhões, eles aguardam o retorno de Krishna, de acordo com o que foi profetizado. O Andi Avesta é o livro sagrado que eles usam para poder ensinar tais doutrinas, tais ensinamentos para a humanidade. Ainda na Índia, antes de Cristo, cerca de 500 anos antes de Cristo, surgiu ali o rei, filho de... Na verdade, surgiu o rei, que era Suddhodana, e a sua esposa, a rainha Mayadevi. E diz os contos antigos que eles tinham o seu filho chamado Savartasiddhi Sakyamuni Gautama. E eles deram o título carinhoso para ele de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. E o que aconteceu com esse jovem príncipe? Ele vivia sempre cercado de proteção no palácio, não conhecia o exterior para fora do palácio, mas um dia ele se aventurou. Ficou curioso, quis sair do palácio, e quando fez isso, ele ficou desconcertado ao ver tanta miséria, fome, doença, velhice, e ele voltou disposto a mudar a humanidade. E ele então se despediu do seu pai, Suddhodana, da sua mãe, Mayadevi, com esse propósito de ser um transformador da humanidade, e ele também se despediu da sua esposa, Yashodhara, e o seu filhinho recém-nascido, Raula, deu um beijinho nele numa madrugada, deu um beijo na sua esposa e se despediu, e foi morar numa caverna e viveu comendo uma folha de uma árvore que eles usava para meditar debaixo dela ali, a árvore Bo, daquela região, a árvore da sabedoria, da iluminação, e ele comia daquela folha e se alimentava com alguma doação que recebia, de arroz, porções pequeninas. E o fato é que ele criou o budismo. Ele se autoproclamou como Buda, que é o iluminado. E ele disse que não foi o primeiro Buda, já houve outros iluminados antes dele. E nem seria o último. Ele profetizou a vinda de um Buda maior do que ele, que viria no futuro, em que o mundo estivesse mergulhado também em densas trevas espirituais, morais, e precisaria encontrar a paz, a orientação, um propósito para a sua vida, que é o fim da reencarnação. O propósito que ele ensinou, então, nos seus ensinos, nas suas doutrinas, é
a doutrina do nirvana, ou seja, a extinção do ser. A pessoa deve viver de forma bondosa, servindo a humanidade de tal maneira, amando de tal maneira, que cada reencarnação na sua morte, ele possa voltar mais próximo da divindade, até que chegue um tempo que ele não precise reencarnar mais. Então, a missão dos budistas é fazer com que o homem ele consiga se encontrar em estado de nirvana. Ele prometeu então que o mundo seria iluminado com base nessa luz do Buda Maitreya que viria no futuro. E assim ele ensinou e os seus discípulos estão a pregar a vinda do Buda Maitreya. As escrituras sagradas dos budistas são os Tripitakas. E, na verdade, existe esta profecia. Existe um outro também, antes de Cristo, chamado Zaratustra. Esse já surgiu na Pérsia, né? A antiga Pérsia, o atual Irã. E Zaratustra, ele disse que recebeu orientação de um deus chamado Ahura Mazda. E ele, para representar esse deus, ele tinha tido contato com os hebreus ali, que fala do monoteísmo, diferente de outros povos, fala que a fé deve ser apenas em um só Deus, e ele pegou essa influência dos hebreus, do povo de Israel, e ele então desenvolveu a sua própria religião, dizendo que Ahura Mazda enviou para que ele falasse a respeito do Deus que ele estava crendo. E para representar esse Deus, ele usou o fogo para não ser uma imagem, para não ser uma escultura, então ele usou fogo. Eles são tidos hoje em dia como os adoradores do fogo. Então, para representar Ahura Mazda, Zoroastro, né, o Zaratustra, que conheceu, de acordo com a língua grega, Zoroastro significa o contemplador dos astros ou das estrelas. É o título que ele recebeu. Então, para olhar para o céu e conhecer os ensinos de Deus, ele ensinou que nós temos que estudar os seus escritos, né? E ele deixou os escritos sagrados também, tem a sua literatura, eu não me lembro bem o nome agora, é assim como os Tripitakas, o Andhyavesta, e ele deixou essa profecia, a profecia que viria o Sol Chiante no futuro. Então, Ahura Mazda deixou ele encarregado de preparar a humanidade para receber o Shao Xiante, que no futuro há de vir e vai trazer a verdadeira orientação para a humanidade. Enfim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em São João, capítulo 10. São João, capítulo 10. Diante de todas essas contrafações, Jesus, na verdade, disse algo curioso aqui. Em São João, capítulo 10, verso 8, nós lemos assim: Jesus falando, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja que Jesus foi absoluto. Ele disse, eu sou a porta. Não tem outro diferente de mim. Sempre no Velho Testamento, Deus se autoproclamou distinto, absoluto, como único, diferente de todos os demais deuses que se apresentaram. Mas aqui Jesus falou, ele é a porta. E é através dele que se conhece a verdade, que se tem conhecimento verdadeiro. E ele falou, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Deve-se entender com essa declaração de Jesus que não se trata apenas dele enfatizar aqueles pequenos que apareciam aí, que eram muitos que apareceram ao tempo de Cristo, se autoproclamando o Cristo, o prometido, o mensageiro de Deus. Mas, além desses, Jesus fez referência àqueles que, de acordo com o que foi prometido, desde o princípio da entrada do pecado, que viria o Messias, que viria o Salvador para a humanidade, desde quando o pecado entrou para toda a raça humana. Então, Jesus ele disse que ele era o verdadeiro prometido. E todos que vieram antes de mim, que se proclamaram como sendo o que havia sido prometido, a manifestação deles, eram ladrões e salteadores. Então deduzimos claramente que a referência não é apenas os falsos cristos ao redor ali na Palestina que tentavam enganar o povo de Israel naqueles dias, mas também a esses grandes que se fizeram como deuses, como mensageiros de Deus e como instrutores do mundo. E se formou essas grandes religiões.
o hinduísmo, o budismo, o zoroastrismo e assim por diante. Mas Jesus também, ele foi além. Além de falar dos passados, os falsos dos passados, ele falou algo mais. Se você puder, abra lá em Mateus capítulo 24, verso 24, veja só. Ele disse assim: porque surgirão, colocou para o futuro, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Então, não ficou só na contrafação do passado a respeito da sua obra messiânica, quando ele viesse pela primeira vez. O ataque do arqui-inimigo do bem, na sua contrafação, para confundir, estaria também ao futuro de Cristo. E nós temos então, por exemplo, no século VII, no sétimo século, mais necessariamente no ano 610, um homem chamado Maomé diz que recebeu a revelação de um anjo. Ele era analfabeto e ele consultou ali um secretário para o ajudar. Ele havia se casado com uma mulher católica, uma viúva rica, Khadija. Ele transportava mercadorias, uma caravana que ele usava para ganhar dinheiro, antes porque ele era pobre, lá da Síria para a Jordânia. E numa dessas caravanas ele conheceu a Khadija, essa viúva rica, se casou com ela, e no ano 610 ele contratou um auxiliar para registrar os ensinos do anjo que estava passando as novas instruções para uma nova religião, o islamismo, que significa submissão. E ali então ele recitou palavra por palavra, que significa Alcorão, ou Corão, que é recitação. E se formou ali a Bíblia deles, o Alcorão, ou Corão, a nova religião que dominou toda a Arábia Saudita, e ali em Meca, onde ele nasceu, ele cresceu, ele existe hoje a Kaaba, que significa na língua árabe o cubo, e ali é um prédio em forma de um cubo, um prédio preto, e é em homenagem a Maomé, e eles têm os princípios, alguns princípios que todo muçulmano deve preservar. Primeiro, que Maomé, que Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. E eles devem também ter o princípio da oração ritualística 5 vezes ao dia. Todo muçulmano deve ter essa prática. Todo muçulmano deve também, ao menos uma vez na sua vida, se tiver condições, de visitar a cidade natal de Maomé, ir até Meca e cumprir este propósito. O muçulmano também, ele deve doar o dízimo, deve devolver o dízimo. E então eles têm alguns princípios, na verdade são 5 princípios, e para se realmente abraçar a fé islâmica, o muçulmano, né, ele deve ter essas regras, obedecer elas de forma fiel. No caso de ir para a Meca, desde que seja possível. Se não for possível, então há uma tolerância da religião nesse sentido. Assim, então, na verdade, eles se dividiram depois em 2 grupos, os sunitas, que são os mais moderados, e os xiitas, que são os mais radicais. Mas nem o Alcorão e Maomé ensinou alguma coisa a respeito da vinda de um Cristo ou de um mestre que viria no futuro. No entanto, de acordo com a tradição desses 2 grupos, os sunitas e os xiitas, eles acreditam na vinda do Caem. Os sunitas dizem que o Caem há de vir, há de voltar, há de aparecer agora no tempo do fim. Os xiitas já chamam esse que está para aparecer como sendo o Imam Mahdi. Eles dão outro nome. Por que essa crença nesses 2 grupos do islamismo? Por que eles têm essa crença? De acordo com a tradição, o 12º herdeiro de Maomé, ele havia desaparecido. Então, de forma misteriosa, ele desapareceu. E a tradição, então, se encarregou de dizer que ele deveria voltar, deveria ressurgir no tempo do fim para plantar a árvore da divina orientação e trazer a justiça para a humanidade. Então, ele há de aparecer de acordo com a expectativa tanto dos sunitas, que olham como sendo a vinda do Caem, como os xiitas, que olham como sendo
a vinda do 12º Imã Mahdi. Imã é chefe espiritual islâmico xiita, o Mahdi que está para vir. Então, está aí essa perspectiva messiânica por parte também do Islã. Acontece que a religião, e cresceu o Alcorão, né, e o islamismo, não é novidade para ninguém, de que cresceu bastante e confunde muito as pessoas na questão de religiosidade, espalha muito escândalo aí, né, e as pessoas ficam com medo daqueles que querem ler as escrituras e seguir o que a escritura diz, porque o Islã deu muito mau exemplo e Satanás usou o Islã para criar uma situação justamente para ferir as escrituras sagradas. Digo, aqueles que querem seguir as escrituras sagradas de acordo com o que está escrito. Porque o mau exemplo que o Islã, o aspecto xiita em especial, leva, como eles levam a sério, eles são tidos como fundamentalistas, como fanáticos, como perigosos, né? Uma religião perigosa. Então, assim, essa mesma visão que se vê com eles, se atribui àqueles que querem estudar a Bíblia. Então aí está um efeito que recai sobre o verdadeiro cristão, o verdadeiro amante da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Enfim, o fato é que não parou por aí. Houve uma religião que é a mais nova religião de destaque no mundo, a fé Bahá'í, o Bahá'ísmo. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar ali que ela surgiu no ano de 1844. Então, no ano de 1844, um homem chamado Mullah Hussain, ele desenvolveu essa religião, ele disse que era a porta, né? A porta que em árabe significa o Bab, em árabe significa a porta. Ele se autoproclamou como a porta e ele criou muitos seguidores, mas ele disse que haveria um maior do que ele, que voltaria, né? E de repente veio um sucessor por intermédio daquela época, e esse sucessor, no ano de 1863, Ali Muhammad, ele proclamou-se como sendo o Bahá'u'lláh. É daí que vem o Bahá'ísmo. Então, se você pesquisar ali no Google, você vai ver como que se expandiu a fé dos Bahá'ís lá em Israel, em Jerusalém, ali na cidade de Haifa e no Acre, e também tem na Turquia, tem em Bagdá, lá no Iraque, tem em alguns países, tem os seus templos de adoração, que é templo de peregrinação dos barraístas, que eles dizem ali, na verdade, 3 coisas específicas nos seus ensinos. Que Deus, na verdade, é um só para toda a humanidade, e que todas as religiões, na verdade, é uma só, e toda a raça humana é uma só. E eles pregam que nós devemos amar o nosso semelhante, aceitar e apreciar todas as culturas, todas as raças, e a fé Bahá'í se espalhou pelo mundo todo, está presente em cerca de 200 países ao redor do mundo, com cerca de 5 milhões de adeptos, e você pesquisando no Google, você vai ficar admirado do poder dessa religião, que surgiu, é uma religião recente, ali de 1844 para cá, e se firmou ali em 1863. 2 datas curiosas, alguém que deve estar me ouvindo aí, quem sabe, essas 2 datas, 1844 e 1863, são datas que nós vamos voltar a tratar, se Deus permitir, na próxima série, quando falarmos do plano da redenção de Cristo, né, ao ser humano, do ritual do santuário. Então tem muito a ver essas datas que se identifica com os planos de Deus. No entanto, na contrafação, Satanás colocou essa nova religião e colocou nessas datas os seus destaques, os seus falsos profetas, e aí cresceu essa religião. Temos também o Sun Myung-moon, que surgiu na Coreia do Norte, na segunda metade do século XX, e esse homem, ele disse que foi chamado por Deus, e a sua esposa, tanto ele como a sua esposa, são tidos como o retorno de Adão e Eva, de acordo com a crença deles, o retorno de Adão e Eva para trazer a perfeição à família humana. Eles criaram a Igreja da Unificação Mundial. Eu falo do Reverendo Moon. E ele, então, no tempo da Guerra Fria, mais necessariamente no ano de 1948,
Ele teve atrito com os comunistas e a ONU interviu e levou ele para os Estados Unidos. E o interessante é que numa entrevista ali que ele deu no canal de televisão, o Reverendo Moon, ele se autoproclamando como sendo Adão, como sendo o Cristo também na Terra, perguntaram para ele que o Cristo do passado havia dito que quando ele se manifestasse, ele iria, na verdade, vir como um relâmpago que corta do Oriente para o Ocidente. E sendo que ele estava ali entre eles e não cumpriu aquilo que Jesus havia descrito, então ele refutou a pergunta dizendo que, na verdade, ele cumpriu. Ele veio do Oriente, que estava lá em Seul, na Coreia do Sul, para o Ocidente, para os Estados Unidos. E ele cortou o céu de avião. Então, ele se justificou desta maneira, dizendo que ele realmente estava cumprindo aquilo que no passado ele havia dito e está nas Escrituras. E assim nós temos o reverendo Moon, que diz que era o Cristo, e Satanás está fazendo as suas contrafações, falsos cristos, falsos profetas, e tem essas religiões, por exemplo, tem lá nas civilizações maia a crença do Bolon Yokte. Bolon Yokte é o deus serpente, o deus serpente alado, que está para voltar, está nos registros dos maias ali. Então, todas essas culturas do passado, tanto do Velho Mundo como do Novo Mundo, têm mensagens de Cristo que voltaria na hora que o mundo estivesse mais em situação de desespero, de queda moral e espiritual. Eu tenho aqui na Bíblia, eu tenho aqui, com base nesses ensinos bíblicos, uma música de Alceu Valença, de 1983. Você deve conhecer, eu vou cantar só um pedacinho. Quando eu canto na frente do espelho, a minha imagem tapa os ouvidos, sai correndo. Então eu vou cantar só um pedacinho, não vou cantar aí. Se você quiser, você procure aí no Google, no YouTube, essa música de 1983, de Alceu Valença. O nome dela é Anunciação. Veja o que ele já havia inspirado pelos espíritos das trevas, evidentemente, Satanás. Ele havia dito aqui na letra da música. A música é mais ou menos assim, ó. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto seus sinais. É uma música famosa ali, na primeira parte da década de 80. Mas eu vou ler aqui a letra, eu só cantei um pouquinho, eu cantarolei aqui só para você se sintonizar na música. E diz assim, na verdade, a letra, ó, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Ou seja, de forma suave, de forma imperceptível, como algo, uma brisa. Aí você está sendo conduzido para acreditar ou para preparar o caminho, né, o coração para aquele que está para vir. Então diz assim, tu vem chegando para brincar no meu quintal. Então de forma suave, lenta, imperceptível, ele está se aproximando e vai entrar na sua intimidade, vai entrar na sua vida. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. Significa que ele vem para guerrear. Ele vem para, como os guerreiros do passado, montado em cavalo, que é símbolo de um animal para a guerra, né? Ele vem com peito nu, cabelo ao vento. Então ele vem em velocidade, ao mesmo tempo que vem de forma suave, ele vem com velocidade, com propósito de guerra. Lá em Apocalipse 16, 13 e 14 fala que os espíritos hão de se manifestar para guerrear agora no tempo do fim. Enfim, e o sol quarando nossas roupas no varal. Então, roupa, na verdade, na Bíblia, é um símbolo da justiça, as vestes de justiça. Mas aqui não é a justiça de Cristo, pura de Cristo. É uma roupa que é queimada pelo sol. Ela é aquecida pelo sol. O Deus solar é que está preparando a personalidade, o caráter desses que hão de vestir aquilo que o sol está preparando, né? Então está aqui sendo moldados pela doutrina do sol, a cultura do sol. E repete então o refrão, tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Então, ele está vindo e se escuta, já está aí os sinais, os acontecimentos de que ele há de se manifestar. A segunda estrofe diz: a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Por isso que eu disse, espíritos de demônios que passaram essa mensagem para Alceu Valença. E foi um estouro ali de, de fama, de vendas, e enchia os estádios para ver os seus shows, né? E saía em todas os rádios, em todos os musicais se ouvia essa música. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os seus sinais. Então é muito claro para duvidar. Que tu virias numa manhã de domingo. Veja, falou do sol ali na primeira estrofe, e aqui falou de domingo, né? Então é um quiasma, podemos dizer assim. É uma mensagem espelhada que se encontra. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos da catedrais. Ou seja, significando que ele é anunciado através da Igreja Católica, que é a igreja cristã dominante, e é que está disseminando a guarda do domingo, e as pessoas estão sendo moldadas, estão sendo preparadas para recepcionar esse que há de se manifestar. Tem também a bandeira do divino, essa aqui você também deve conhecer, já deve ter ouvido. Diz assim a música: os devotos do divino vão abrir sua morada para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai. E assim vai repetindo essa melodia. Então, Ivan Lins e Victor Martins gravaram essa música. Você encontra lá no YouTube, é, você pode escutar. É Bandeira do Divino o nome da música. Então vamos ler aqui, a letra diz assim: os devotos do divino vão abrir sua morada, para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Ai, ai. Ou seja, existem os seguidores, né, desse divino que vai vir aí, né? Então eles vão abrir a sua morada, vão abrir as pessoas, aguardam para recepcioná-lo, para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Alguns que estão aguardando a vinda desse Maitreya, desse líder, eles acham que ele virá como um menino, assim como Jesus nasceu e Jesus, na verdade, cresceu como um menino. Muitos acham que ele há de se manifestar como um menino. E é o que diz aqui essa letra da música, conforme a crença de muitos. Mas continuando assim: para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai. Deus nos salve esse devoto, pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Ai, ai. Então, as pessoas devem se amar, devem se abraçar, devem se ajudar a fazer obras de caridade, nesse processo de preparo para aquele que há de se manifestar. Então aqui diz: a bandeira acredita que a semente seja santa. Essa semente é aquele que há de vir. Que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. Ai, ai, e que haja prosperidade e abundância, né? É o sonho, o desejo desses. Que o perdão seja sagrado e que a fé seja infinita. Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Ai, ai. Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. Então, uma procissão, um preparo no mundo para que possa recepcionar a manifestação do Cristo que há de vir. E aqui termina dizendo: no estandarte vai escrito que ele voltará de novo, e o rei será bendito, ele nascerá do povo. Ai, ai. Então, veja, ele nascerá do povo, ele voltará de novo. É Satanás usando pessoas que têm públicos para ouvir, e ali ele transmite suas mensagens. E como diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça. Zarur, Alziro Zarur, que criou a Legião da Boa Vontade e tem seus templos espalhados pelo Brasil todo, ele fez uma oração, a voz do Apocalipse, e olha o que ele disse assim, na questão do ecumenismo, de todos se amando, de todos se aceitando. Ele disse assim: meus amigos e irmãos de todas as correntes, somos todos cristãos na religião de Deus.
É hora de reunir caríssimos judeus, ó filhos de Maomé, e todos vós descrentes, católicos de amor, protestantes de fé, espíritas de paz, ubandistas de luz, venham todos cumprir a oração de Jesus. E ali ele continua, está em Zarur, Religião de Deus, na página 18. Então, é uma conclamação global para que todas as religiões se identifiquem, se amem. E eu já tenho falado, assisto os vídeos, como que o papado é o que está realmente encabeçando a nível global essa ideia de união que é defendida por todas as religiões do paganismo, o hinduísmo, o confucionismo, o budismo, o zoroastrismo e o islamismo também ensina isso. E agora o espiritualismo, os espíritas. Então o Papa, ele é o que está, na verdade, sendo a voz moral mais ouvida nesse sentido, para acolher toda a humanidade e fazer um exército no tempo do fim, o qual eles acham que é para Deus, né? Mas aqui você percebe que há uma mistura de santo com profano, há uma mistura do joio com o trigo, e nós temos o resultado disso, que na verdade é obra de Satanás. Eu já citei muito o texto aqui antes de continuar, Apocalipse 16, 13 e 14. Ali é bem claro, entre outros textos que eu já trabalhei em encontros passados, mas esses dois textos, esses dois versos, Apocalipse 16, os versos 13 e 14, fala que são espíritos de demônios no tempo do fim que iria unir todos os povos. E nós estamos vendo todos esses artistas, os famosos, estadistas, religiosos, todos eles gritando, clamando, pedindo essa união agora, especialmente no tempo do fim. Uma música de Roberto Carlos que você também deve ter conhecido. Jesus Cristo é o nome da música. Se você não conhece, procure lá no YouTube, Jesus Cristo de Roberto Carlos. E diz assim a música, mais ou menos, só para te sintonizar. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. E aqui então o que ele diz? Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Ele está expectante, ele está acompanhando os acontecimentos. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. O que ele vê? As pessoas como que aglomeradas. E ele descreve a situação dessas pessoas. Ele diz, como essa nuvem branca, essa gente não sabe para onde vai. Essa gente não sabe aonde vai. E a música diz assim, né? A letra, estou cantando também, né? Então, as pessoas, elas não sabem aonde vai. Ele descreveu as pessoas aqui com essas palavras. Ele disse que são pessoas que não leem a Bíblia. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se a pessoa quer saber para onde ir, ela recorre à Bíblia. Ela sabe o tempo e o modo. Então, a Bíblia esclarece as coisas. Mas se as pessoas estão no tempo do fim sem saber para onde vai, são pessoas que rejeitam as orientações, a palavra de Deus. Então, diz assim, como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Agora ele fala, quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. E aí ele repete 3 vezes, Jesus Cristo, eu estou aqui. Então, Satanás, ele vai se aproveitar ao se manifestar e vai dizer para as pessoas o caminho certo. Ele vai dar a diretriz, conforme os líderes das religiões prometeram que viria o Salvador, cada um com a sua religião, nas suas promessas, viria um líder no futuro que iria realmente instituir a nova era, a nova era, a nova ordem mundial, uma era de paz, uma era de harmonia, uma era de luz, uma era dourada. Todos esses do passado vieram com essas promessas. E aqui Jesus está dizendo, aqui Roberto Carlos, na letra dessa música, está dizendo, quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Então, se as pessoas não se alicerçam na Bíblia, elas estão propensas a ouvir um líder quando ele se manifestar. É Satanás que há de se manifestar e trará a direção para as pessoas. Uma outra música aqui que você conhece, A Guerra dos Meninos, também do Roberto Carlos. Diz assim, só um pouquinho da música, eu vou cantarolar, diz assim, hoje eu tive um sonho, foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida.
Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Veja, então eu vou agora ler, a música segue aí, procure também no YouTube, se você quiser escutar a música toda, mas ela diz assim: hoje eu tive um sonho, foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. As coisas que fala de união, de paz, é aí que Satanás usa como isca colorida para fisgar a humanidade, que não conhece a Bíblia e, pela sua própria razão, acha que isso está certo, como diz Provérbios 16, 25. Há caminho para o homem que parece certo, mas o seu fim leva à morte. Jeremias 19, verso 9, se não me falha a memória, verso 8, verso 9 diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem poderá conhecê-lo? Em outras palavras, Deus está tentando nos proteger do nosso próprio intelecto e da nossa própria emoção. Não devemos nos guiar por aquilo que nós achamos, que nós pensamos. A palavra de Deus é o guia para toda a humanidade. Mas os homens, como Tessalonicenses falou, segundo Tessalonicenses 2, o texto que nós lemos lá a partir do verso 9, os homens preferem, o verso 10, né? Os homens preferem seguir a sua própria consciência, e lendo até o verso 12, diz que Deus deixa eles se perderem por causa dessa atitude, por causa desse desprezo à orientação de Deus, em querer seguir a sua própria razão, eles vão perceber o buraco em que eles se entraram só no dia do juízo, mas será tarde demais. Então aqui vemos o emocional falando como sonho bonito na letra da música do Roberto Carlos, Guerra dos Meninos. E diz assim: sonhei que todo mundo vivia preocupado tentando encontrar uma saída. É que nem na música do Jesus Cristo, né? Pessoas que não sabem para onde vai, estão preocupados, como cegos, tateando na parede, no escuro, tentando encontrar uma saída. Sendo que a Bíblia já apresenta, já tem o caminho, já tem a luz, eles não querem saber do que a Bíblia diz. Então, são pessoas que rejeitam a Bíblia. Então, diz assim: quando em minha porta alguém tocou. Então alguém tocou na porta, uma campainha, quem sabe, e sem que ela se abrisse, ele entrou. Quem que entrou por essa porta? Foi um espírito, porque somente um espírito pode entrar por uma porta sem que ela se abra. Então aqui ele fala da entrada, da manifestação de um espírito. E ele diz assim: aí ele canta o refrão, né? Lá, 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 lá. Ele vai cantando o refrão. De lá, 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 ele vai fazendo esse refrão e depois tem a segunda estrofe. Tinha na inocência a sabedoria da simplicidade e me dizia que tudo é mais forte quando todos cantam, falando da união, a mesma canção, e que eu devia ensinar a todos por ali, e quantos mais houvessem para ouvir, e a fé em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus. Então ali, de forma bonita, de inocência, de pureza, ele iria cativando as pessoas através de algo que alucina. A música atrai, a música enfeitiça, e ele iria como um encantador trazendo as pessoas na mensagem de união. Aí tem o refrão de novo. Lara, lá, lá, lara, lá, 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 lá. E depois a terceira estrofe. E saí cantando meu pequeno hino quando vi que alguém também cantava. Vi minha esperança na voz de um menino que sorrindo me acompanhava. Uma criança começou a acompanhar. Outros que brincavam mais além deixavam de brincar para vir também. E cada vez crescia aquele batalhão de paz onde já marchavam mais de 100. Então começou com as crianças, os mais inocentes, os mais incautos, os mais despreparados, seriam as vítimas. Uma vez eu falei aqui sobre a comunidade gay lá da Califórnia, que fizeram uma música, você pode olhar no refrão ali passado, e eles disseram que eles iam atrás dos meninos, das crianças, que até também lá nos Estados Unidos colocaram, numa certa ocasião, é, lá no Capitólio de Arkansas, ou de Kansas ali, colocaram a imagem do Baphomet, tendo duas crianças ao seu lado, sorrindo. Então, o alvo principal, o mais fácil de alcançar, são as crianças. E aqui ele fala que as crianças foram sendo enveredadas, sendo contagiadas e marchavam mais de 100. E aí tem o refrão, lara, lá, lá, lara, lá, 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 e continua a quarta estrofe.
de todos os lugares, viam aos milhares, e em pouco tempo eram milhões, invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações. Em resposta, o céu se iluminou, uma luz, uma luz imensa apareceu. Tocaram forte os sinos, os sons eram divinos. A paz tão esperada aconteceu. Inimigos se abraçaram e juntos festejaram o bem maior, a paz, o amor e Deus. Então, aqui nessa música do Roberto Carlos, entre tantas outras músicas, às vezes nós escutamos, mas nós não prestamos atenção no que elas estão dizendo e cantamos muitas vezes, mas Satanás ele tem suas mensagens através de filmes, desenhos, de músicas, através de gravuras, através de notícias, de várias formas ele está dizendo o que vai acontecer. E aqui ele falou do ecumenismo. Inimigos se abraçaram e todos eram milhões e ali se expandiu um espírito conduzindo a união dos povos da terra. Que espíritos são esses? Apocalipse 16, 13 e 14 volta a dizer que se trata do espírito de demônios. O nosso tempo está esgotando aqui, mas no próximo encontro nós vamos enfatizar mais, explicando como que Satanás há de aparecer, né? Nessa contrafação, ele há de se manifestar e por que que ele vai se manifestar, né? Nós temos falado dos 7 reis, temos falado ali do 8º rei, ele é o 8º rei daquela profecia de Apocalipse 17, 9 ao 11. Então, ele é o 8º rei que acompanhou a era cristã e ele há de se manifestar. Essa própria profecia fala, é o rei que procede do 7, e quando faz essa menção do 8º rei, significa que ele há de se manifestar. E ele há de se manifestar para enfechar a união dos povos. No próximo encontro, então, nós vamos explicar melhor isso, por que que ele vai se manifestar e como ele poderá se manifestar. Então, isso é muito importante e é o meu convite para que você esteja conosco no próximo encontro. Por hora, eu peço que você pense nisso e que você prepare a tua vida, porque as coisas estão cada vez mais se declarando para o desfecho do conflito cósmico entre o bem e o mal. Que você possa ser orientado por Deus e protegido por Deus. Até o nosso próximo encontro. Obrigado e até lá.